Eduardo, chega com a gente, bem-vindo, né, aqui na live, prazer ter você aqui com a gente também. Fica à vontade aí para se apresentar e os próximos 10 minutos aí são seus, tá? Fala, pessoal. Primeiro, obrigado eu. É um prazer estar aqui. É um prazer ter a Alia como cliente e também como parceiro. E também falar que é muito difícil falar depois do Rui, viu? O cara, a gente é cliente, super fã. E, bom, mas eu vou dividir minha tela aqui para falar um pouquinho de benefícios flexíveis. Vocês me falem, por favor, quando já puder começar. Acho que antes de começar a falar de benefícios flexíveis, eu vou falar um pouquinho de o que são benefícios. Então, benefícios, daí eu vou começar falando desses não indenizatórios, que são os benefícios que você não paga nenhuma indenização, seria tipo o colaborador não paga imposto de renda, e a empresa também não paga nada, não paga FGTS, INSS. Essa é a definição de benefícios que a gente está tratando aqui. Então, não fazem parte da base de cálculo. Eles obrigatoriamente têm que estar previstos na CLT ou em outras leis complementares que falam de benefícios. Então, você tem, majoritariamente, quando a gente fala de CLT, a gente está falando de 2 artigos, que é o 457 e o 458, e são normalmente enforçados por sindicato. Então, eu não sei o quão familiarizados vocês estão com isso, pessoal, mas o benefícios, só existe lei, a única lei que te obriga a pagar benefício é a lei do Vale Transporte. Todos os outros benefícios, eles são previstos por lei, como opções, mas eles são reforçados pelos sindicatos. E aqui eu acho que o que eu queria focar bastante é que benefícios são uma ferramenta efetiva de atração e retenção de talentos. E aqui do lado tem alguns estudos que falam um pouquinho sobre isso. Tem um estudo super legal do Glassdoor, que é o seguinte: o que eles fizeram foi o seguinte: eles criaram uma cesta imaginária de benefícios e colocaram e ofereceram para diversos colaboradores e perguntaram: vocês preferem um aumento de X reais, que era significativamente mais do que essa cesta de benefícios, ou os benefícios? E a maioria, 80% das pessoas, então 4 em cada 5 pessoas, preferiram os benefícios. Tem alguns outros estudos que falam, então empresas que investem na felicidade dos colaboradores contratam 1,5 vezes mais rápido, e a gente teve um papo com o Marcel da Kenobi, então vocês imaginam o quanto que a empresa não economiza contratando 1,5 vezes mais rápido. Tem alguns outros dados que mostram a importância de benefícios dentro da proposta de valor que a empresa tem para os colaboradores dela. E agora falando um pouquinho de benefícios e flexibilidade. Então, flexibilidade é uma coisa que começou a surgir há muito tempo, em contraste com a solução que a gente tinha. Antes a gente tinha benefícios padrões que a empresa oferece, então você entra na empresa, você não pode escolher muito, esse pacote e pronto. E daí, acho que o RH, há muitos anos, ele começou a virar muito mais estratégico, pensar mais em política, e daí surgiu as primeiras versões do Beneflex, que normalmente se usa plataformas, e essas plataformas você distribui pontos, dependendo ou da hierarquia da empresa, ou igual para todo mundo, e os colaboradores, eles têm direito a 1 ou 2 vezes por ano, eles podem escolher e reorganizar esses benefícios. Então, você pode ter um plano de saúde melhor e mais VR, ou você pode a empresa pode pagar a sua academia e você ganha um pouco e você corta o teu plano odonto. Então, daí você criou uma certa flexibilidade. Isso começou nos anos 2010 para frente, começaram a surgir diversas plataformas que ajudam com isso. Elas cobram uma taxa sobre todos os valores transacionados normalmente. E daí, falando um pouquinho de benefícios flexíveis, o que tem de lei? Como que a lei permeia isso e quais são os cuidados que são extremamente importantes que a empresa tome quando ela opta por fazer benefícios flexíveis? Então, benefícios flexíveis, eles são o que rege é um artigo da CLT, que é o 468, que ele fala basicamente o seguinte: os contratos individuais eles podem ser alterados, contanto que o colaborador ele esteja de acordo, então ele tem que ter consentimento, e ele nunca prejudique o colaborador. Então, essa é a lei. Então, essa é a lei que permite que você mude os contratos individuais dos colaboradores 1 a 1. Então, o que são os cuidados que você tem que tomar? Então,
como eu comentei, todos os benefícios, eles são, assim, a maioria, exceto o Vale Transporte, eles são previstos pelo sindicato, que tem valor de lei. Então, o que a tua convenção coletiva fala? Qual que é o mínimo que você pode dar em cada categoria? Você pode dar... Tem muitos sindicatos que têm um mínimo de vale-refeição, ou eles obrigam você a dar um seguro de vida. Isso você não tem muito como fugir. Você tem que, assim, na medida do possível, respeitar esses mínimos que são exigidos pelas convenções coletivas. Uma outra questão importante é você analisar os benefícios que você já dá. Então, tem que lembrar, o colaborador ele não pode ser prejudicado. Então, se você dá, por exemplo, um valor de R$600 de vale-refeição, é importante que o seu colaborador ele possa manter essa opção caso ele decida. Então, você pode até dar flexibilidade, mas se o máximo que ele consegue ter de vale-refeição é R$500 ao invés desses 600 que ele tinha, você está descumprindo esse artigo 468. Uma coisa do lado mais operacional e também, e não menos importante, são os contratos existentes que você tem, os mínimos que você tem que respeitar e as datas deles. O ideal, existem contratos que você não pode ficar alterando os volumes ou o quanto você contrata, o quanto você não contrata. Planos de saúde, principalmente, você tem que olhar a questão de carência. O ideal é que você tente casar as vigências dos contratos para eles terminarem na mesma data. Assim você consegue renegociar tudo baseado nas decisões dos seus colaboradores antes do vencimento do contrato. Super importante é você consultar seu assessor jurídico, se você não tiver, falar com o seu advogado trabalhista ou conversar assim, se não tiver acesso, conversar com uma empresa que já passou por um processo similar e escolher fornecedores que cumpram a legislação. Tem coisa que não pode. Benefícios são uma coisa assim, muito boa, são ferramentas excelentes para você incentivar teu time, mas é muito importante você escolher fornecedores que cumpram a regra. Roupa, por exemplo, não é benefício. Tem outras coisas que não são benefícios e não podem entrar dentro desses pacotes ou serem consumidas dentro desses pacotes. E a gente falou um pouquinho da primeira e da segunda versão, então acho que a primeira versão são benefícios, padrões, meio travados. Beneflex, você pode escolher quais produtos você quer, mas os produtos eles continuam muito parecidos e essa coisa de você escolher 1, 2 vezes por ano assim, já é claro que é muito melhor do que não poder flexibilizar, mas será que não dá para a gente, assim, usando as tecnologias que existem hoje, os entendimentos que a gente pode ter, a motivação do RH de inovar, será que a gente não consegue fazer mais do que isso? E acho basicamente foi isso que motivou a gente começar a Caju, pensando muito como que a gente começa, olhando produto por produto, como que a gente começa a inovar nessa categoria. Quando a gente olha para os vales, vale-refeição, vale-alimentação, que são uma parte super importante dos benefícios que a gente recebe, tanto financeiramente como questão de uso, é o que provavelmente, e tomara que seja um dos que a gente mais usa, são benefícios muito antigos, são benefícios que têm mais de 50 anos, e para a gente, eles mudaram muito pouco nesses 50 anos. Então, eles continuam com opções limitadas de uso, então tem lugar que você vai usar e não consegue, tem aplicativo que você vai usar e não consegue. O uso pode ser complexo para as empresas e eles são engessados. Aqui acho que talvez seja a pior coisa. Você não tem essa questão de eleição, então se o teu dinheiro está num vale-refeição ou num vale-alimentação, e aqui tanto faz o fornecedor, teu dinheiro vai ficar lá e, assim, infelizmente muita gente acaba vendendo o benefício e tomando um baita desconto, o que é ruim para todo mundo, para a empresa que perdeu dinheiro, para o colaborador que vai ter menos benefício. Daí basicamente o questionamento que a gente fez foi, dá para a gente dar flexibilidade, mas manter esse respaldo? E a resposta é sim. Essa é a visão do colaborador do Caju, e dentro da Caju, a gente é uma plataforma, o colaborador ele recebe os benefícios que a empresa define, tem regras e políticas para cada categoria, e a partir daí o colaborador ele consegue usar todos os benefícios que tem disponível via um cartão de crédito Visa, que é aceito em qualquer lugar. Então aqui você consegue manter os mínimos, você define as categorias que o colaborador pode ou não pode ter acesso, e o teu colaborador ele consegue usufruir de muito mais categoria do que normalmente se oferece, mesmo dentro dos programas de Beneflex. Então, o Vale Cultura, que é um benefício sensacional, que permite diversos itens de cultura, até aplicativos de streaming, então Spotify, Netflix, HBO, normalmente ele não faz parte dos programas de Beneflex, porque operacionalmente você botar mais uma categoria é complexo. No caso da Caju,
o RH não tem trabalho nenhum. Ele define as políticas e deixa com a gente a operacionalização disso daí. Para o colaborador, ele fica com o poder na mão de decidir quais os benefícios que ele vai ter e ele escolhe a hora que ele quiser. Então, só passando rapidamente, então, além da refeição e alimentação, a mobilidade da Caju, você tem acesso a todas as formas de mobilidade, desde combustível até aluguel de bicicleta, cultura, Spotify, Netflix, HBO, cinema, museu, livrarias, saúde, você pode gastar em farmácias, doutor consulta, aplicativo de meditação, aplicativo de academia e educação para cursos, e aqui o que está indo super bem é curso de inglês. Essas são algumas das empresas que já estão usando Caju. E, pessoal, eu acho que eu fui mais rápido do que poderia, a gente pode ir para as perguntas, mas aqui são meus contatos, a gente está à disposição de quem quiser falar mais sobre benefícios flexíveis, e eu também, aqui também o e-mail, eu posso mandar o material. Aqui, deixa eu tirar. Show, Edu. Cara, obrigado aí pela apresentação. Acho que foi bem bacana entender até esse ponto mais regulatório, que é super importante. Eu queria trazer uma pergunta aqui, tem alguns comentários aqui também no chat, mas você falou, né, o ponto aí sobre flexibilidade, né, e a configuração do uso para o colaborador, né? Você mostrou um pouquinho como é que funciona ali. Conta um pouquinho mais desse ponto, e aí depois eu queria que você também entrasse no lance de... né, tem muita empresa que tem N benefícios tradicionais e às vezes é um pouquinho complexo mudar ou abandonar um pouco desse sistema e começar a pisar no novo, né? Vocês cresceram demais aí durante a pandemia, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso. É difícil mudar um benefício tradicional ou não? O que você está vendo aí no mercado com a implementação da Caju já, cara, em N empresas aí durante esses últimos tempos? Olha, não é difícil. Assim, quando você pensa em Beneflex e Caju, a gente é muito mais complementar, então não é um ou outro. O Beneflex, ele engloba várias categorias, então desde seguro de saúde, seguro odonto, e a Caju a gente trata dos vales, que é uma parte super relevante dos benefícios flexíveis. Então vale refeição, vale cultura, mobilidade, educação, saúde. Essa parte, do nosso lado, é super fácil. Você vai trocar de, talvez, N para um fornecedor, e toda essa complexidade de trocar de categoria, isso o RH não precisa nunca mais se preocupar. Isso 100% fica na mão do colaborador, e isso é uma sensação de liberdade muito grande. Acho que alguém comentou sobre o Jefferson comentou da sensação de liberdade. A questão, essa operacionalização o colaborador que faz, na fila do caixa, indo para o cinema. Então, é muito simples. E a troca, você deixa de usar talvez vários fornecedores para um, assim, uma simplicidade. Acho que assim, a gente ajuda a simplificar nesse caso do Caju. Mas concordo, quando você pensa na Beneflex como um todo, tem fornecedores que tem complexidades distintas. Então, um plano de saúde é mais complexo do que um Vale, e o Vale talvez seja um pouco mais complexo do que outro benefício que você dê. Sim. O Jefferson também pergunta aqui sobre os pontos conveniados, né? Só pode ser usado num ponto conveniado, né? Você falou que ele é bandeirado Visa. Não, acho que esse é o lado positivo. O cartão, ele é um cartão Visa, então ele vai passar em qualquer lugar que aceite cartão de crédito via de regra. Hoje no Brasil, se eu não me engano, beiram 2 milhões de estabelecimentos, e a forma como a Caju faz, isso acho que a gente não falou, cada categoria ela é carimbada. Então, não é que você pode gastar onde você quiser o teu dinheiro de benefício. Se ele está numa categoria específica, ele tem que ser gasto nessa categoria. Então, se você está com dinheiro em alimentação, ele vai ser gasto, ele só vai poder passar o cartão dentro de um supermercado, açougue, estabelecimento um estabelecimento de feira. Então, o colaborador ele só consegue usar nesses estabelecimentos. Se a empresa permitir, abre o aplicativo, migra de categoria e daí já pode usar em outra coisa. Boa, Edu. Felizmente a gente não tem mais tempo aqui, mas, cara, foi muito bom aqui o papo contigo também. Te agradecer aí, né, a parceria. A gente usa o benefício aqui da Alia, né? A gente só tem... a gente só escuta comentário bom aqui também, né, dos nossos colaboradores. Eu mesmo uso bastante.
Então, te agradeço aí pela parceria, pelos conteúdos compartilhados, e fica à vontade aí também se quiser deixar uma mensagem final para o RH, tá? O pessoal que está participando. Boa. Bom, primeiro queria te agradecer, Marco, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Novamente, acho que, pessoal, meu e-mail é super fácil, eduardo@caju.com.br. Se tiverem dúvida, pode mandar para mim ou para o quero@caju.com.br. A gente está à disposição de vocês. Obrigado de novo pela participação. Valeu, Edu. Obrigado.